Bem-vindos ao nosso podcast Unisescom no Ar, uma importante iniciativa do Sescom São Paulo que está transformando a educação e a excelência no setor contábil, por meio da qualificação das empresas e dos profissionais no estado de São Paulo. Hoje, convidamos vocês a mergulharem no mundo da educação e da qualificação contábil. Vamos começar por entender como é a Unisescom, a Universidade Corporativa do Sescom São Paulo. Para ilustrar esse primeiro podcast, convidamos alguém que vivenciou o nascimento, desenvolvimento da Unisescom e a criação do PQC, um projeto acadêmico inovador que contribuiu diretamente para a melhoria dos serviços contábeis prestados pelas empresas associadas ao Sescom São Paulo. Ele que é empresário e sócio fundador da Udisa, que na época do nascimento da Unisescom era integrante da diretoria executiva do Sescom São Paulo e deixou sua contribuição para o sucesso da Unisescom e do projeto PQC. Seja bem-vindo, Ricardo Monello. Olá, Benê. Alegria estar aqui com você, com os amigos do Sescom São Paulo. Estar aqui é estar em casa. Então, uma honra realmente conversar sobre a Unisescom, sobre o PQC e esse legado que a gente pode dizer que o Sescom já deixa não só para São Paulo, mas também para o Brasil. Então, eu queria começar que você falasse um pouco da sua formação, da sua experiência, da sua vivência nas entidades, do seu trabalho voluntário, do seu conhecimento aí das entidades do terceiro setor, na verdade, né? Fala um pouquinho disso pra gente aí, para começar a conversa. Legal. Eu tenho como formação o direito e a contabilidade. Primeiramente a contabilidade, técnico, depois ciências contábeis, na sequência o direito. E dentro de duas pós que eu acabei tendo a oportunidade de fazer, uma delas foi pós em direito educacional, ou seja, conexão do conhecimento jurídico aplicado à gestão das instituições de educação, que é a área de atuação que nós temos há 57 anos na família. Então, dentro dessa formação, fundamos há quase 25 anos atrás o Grupo Udisa, que é a minha área principal de auditoria, consultoria, também para o terceiro setor. Então, dentro do terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, nós temos entidades de educação, de saúde, assistência. E o que a gente fez, né, dentro do terceiro setor, quando a gente fala da educação, a educação conversa com todas as áreas, não só do próprio terceiro setor, mas da sociedade. Então, a questão da educação empreendedora, da educação para o trabalho, da educação para o desenvolvimento, para a pesquisa, para a produção de conteúdos. Então, a educação sempre esteve não só como formação, mas como vivência. Eu venho de uma família também, de pai, que além de contador e advogado, também professor. Então, realmente isso é a trajetória que a gente vem percorrendo há muitos anos. E dentro do terceiro setor, dentro das entidades que passei a fazer parte, a educação também foi a vivência diária. Como palestrante, como professor, e aqui no Sescom São Paulo, e aí com muito orgulho, tendo participado do planejamento e da primeira etapa da construção da Unisescom. E isso realmente é algo que aqui foi e é um campo de aprendizado e também de aplicação prática. Conta pra gente como é que você chegou no Sescom. Isso aí volta, já tem um tempinho, né? Aliás, acho que é por isso que a gente tá aqui conversando, né? Já começa a falar, né, desse lado histórico. A minha relação com o Sescom vem antes de ser Sescom, do Sescap e PESP. Então, e aí também a minha relação com o que viria a ser a Unisescom. Nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar no escritório da família, fazia os cursos de escrita fiscal, entre outros tantos, no Sescom. E realmente comecei a conhecer a entidade, conviver ali com a entidade, e comecei a ficar também seduzido pelos eventos e a qualidade dos eventos.
Então, já em 1990, na faculdade, e já também assumindo um pouco mais de liderança no escritório da família, meu pai, professor Sérgio Bonello, falou, pô, você precisa se aproximar mais do Sescom. Tem um lado empresarial, que você gosta da convivência empresarial, e também do desenvolvimento técnico. E aí comecei a conviver e via grandes lideranças da contabilidade, não só paulista, mas também brasileira, transitando aqui dentro e poder conviver com eles ou ouvi-los sempre foi um aprendizado. E aí, passando esses anos todos, alguns outros eventos, reuniões, o Sescom sempre fez muita reunião para o empresariado, comecei a conviver mais, e aí o amigo e presidente, que já foi presidente aqui, Carlos Castro, me convidou para entrar no Grupo Azul, logo na sequência em 2003, então entrei aqui na entidade, ou seja, 20 anos atrás, eu comecei a jornada no Sescom São Paulo. Puxa vida, que história interessante, cara. Eu tenho coisa parecida também, mas eu sou um pouco depois de você, mas acho que a gente quando se dispõe a fazer o trabalho voluntariado, né, muda realmente o modo que a gente encara a vida, o modo que a gente vê os negócios, é muito contributivo, né? Mas eu queria que você contasse para nós como é que surgiu a Unisescom. A Unisescom, eu falo que ela faz parte do DNA do Sescom São Paulo. Uhum. Porque o Sescom tem na sua essência, como as grandes entidades sindicais do Brasil, a formação, o desenvolvimento do profissional. Algumas até esqueceram um pouco essa missão da entidade representativa, coisa que o Sescom nunca esqueceu, pelo contrário, sempre aprofundou. E aí, em 2003, o presidente Marangon, à época, minha primeira diretoria aqui na casa, e ele sabedor que eu já lidava com as entidades de educação na minha atividade profissional, já fazia cursos para entidades religiosas, entidades de saúde, assistência, pelo Brasil inteiro, resolveu estruturar a área de cursos do Sescom, criando o conceito de universidade corporativa. E não foi vamos dizer, uma questão só de mudar de nome. Houve uma questão conceitual, extremamente importante, né, que foi discutida em 2003, e aí se criou uma comissão aqui dentro do Sescom São Paulo, eu e outros diretores, e o presidente Marangon pessoalmente se dedicou àquilo, para não só reestruturar a área de cursos, mas criar uma jornada de aprendizado para o associado. E é interessante, porque quando a gente olha para trás, 20 anos, com a cabeça e os acessos que tem hoje, parece que tudo aí você entende, primeiro a conexão, mas do outro lado você entende o quanto o Sescom foi visionário e pioneiro. Porque hoje a gente fala do aprendizado ao longo da vida, e aquilo foi o conceito da Unisescom. Ou seja, de um lado, o eixo de aprendizagem continuada, educação continuada, que o próprio Conselho Federal de Contabilidade depois desenvolveu isso, até com pontos, que muitos cursos estão, inclusive aqui dentro do Sescom São Paulo. E, de outro lado, essa conexão da educação, do conteúdo, com a aplicação prática num processo de qualidade. O que mais para frente também viria a contribuir do conteúdo a alimentar um processo de melhor serviço, melhor qualidade, de boas práticas, o que também virou mais para frente o PQEC. Isso aí aconteceu no começo do século XXI. E naquela época... Então, todos somos do outro século, né? Naquela época, a profissão ela já estava num momento de mudança, tá certo? Ela já vinha... A interferência fiscal que a gente tem na profissão contábil, que já ia para completar 50 anos, né? Ela já estava começando um processo de mudança por causa dos movimentos que estavam acontecendo internacionalmente, né? Já se buscava essa integração e tal. Então, na época, eu acho que esse pioneirismo, tá certo? Foi um pioneirismo mesmo do Sescom, ele foi visionário no sentido de
não tinha nada igual. Se você procurar, não tinha nada igual em termos de educação continuada para a profissão contábil naquela época, né? Então esse pioneirismo eu acho que marcou, fez a diferença. E daí que surgiu a questão de evoluir e avançar isso, porque isso é uma questão, para o SESCOM, até hoje, é uma questão fundamental. Trabalhar na questão da educação e prover esse serviço aos associados, né? Viu, Benê? Uhum. Isso que você está trazendo do pioneirismo, o mercado educacional brasileiro, ele teve uma mudança profunda no final da década de 90. Uhum. Quando abriram as instituições de ensino superior, centros universitários, tudo. Mas por que eu estou trazendo isso? O SESCOM não é uma entidade de ensino superior. Mas poucos anos depois do que estava acontecendo no ensino superior, o SESCOM São Paulo já tinha, por todo o interior de São Paulo, o que a gente chama na educação superior do polo. Uhum. Então nós tínhamos aqui uma área que pensava o conteúdo, metodologia, material didático, apoio, acompanhamento do aluno, e isso também foi um outro ponto que a gente levou para o interior do estado de São Paulo. Uhum. E que, diga-se de passagem, um monte de outros pelo Brasil copiaram esse modelo. Então nós tínhamos salas no interior, a própria internet não tinha essa tecnologia que se tem hoje, nós temos até transmissão com equipamentos satélite, rádio, ou seja, extremamente inovador para uma entidade sindical empresarial há 20 anos atrás. Perfeito. Então, isso a gente carrega até hoje. Isso foi um legado, tá certo? É um legado porque até hoje a gente, aqui na gestão da Unisescom, a gente leva todos esses conceitos iniciais em diante. A educação continuada está na nossa veia e a preocupação de buscar o conhecimento para transferi-lo para o nosso associado, ele é constante, né? Tanto é que a gente tem uma estrutura montada aqui com direção pedagógica, toda uma equipe montada para isso, porque se você quer prestar serviços de qualidade na área de educação, você tem que primeiro ter um banco de dados de conhecimento, né? Se você não tem esse banco, esse é o segredo das grandes universidades, né? Por isso que elas investem muito em ter doutores que desenvolvem teses, porque isso faz parte do banco de conhecimentos que a universidade tem e que ela, a partir disso, passa a transmitir esse conhecimento para os alunos que chegam. A gente, aqui na Unisescom, tem essa visão. Desde o pioneirismo lá, a gente tem essa visão. Então, a gente está sempre buscando melhorar os nossos cursos, melhorar o conteúdo dos nossos cursos e buscar acompanhar a evolução que a profissão está tendo, né? E nesse sentido, Ricardo, na época, por exemplo, quando começou, a gente tinha que tipo de curso? A gente tinha cursos livres, tinha cursos em company, como é que era isso? A Unisescom, e esse também foi um passo importante, nós trouxemos à época profissionais da educação. Uhum. Né? Então, tinha um professor, tinha uma outra professora que vinham da academia, efetivamente, mas com uma visão de aplicação prática. Porque um dos pontos que a gente conseguiu, né, o SESCOM e vem conseguindo, é essa questão de o conteúdo ser aplicável, ser conectado de forma até multidisciplinar com aquilo que a empresa precisa no dia a dia. E aí também houve, dentro da grade de conteúdos e produtos, essa diversificação da entrega. O que eu digo? Exatamente. Olha, nós tínhamos salas de aulas aqui, como tinha nas unidades, nas subsedes, né? Que o SESCOM tinha pelo interior de São Paulo, ou parceiros. Tinha os cursos in company, tinha conteúdos que eram demandados. Então, por exemplo, a própria questão do terceiro setor, tinham escritórios de contabilidade que enxergaram, por conta de eventos do SESCOM, oportunidade de novas áreas de nichos. Uhum. E o terceiro setor foi um deles. O Brasil tem 800 mil entidades. Então, ao longo desses anos, alguns escritórios de contabilidade
mandavam as suas equipes aprenderem sobre esse setor aqui, outros levaram esse conteúdo para as suas equipes dentro das próprias empresas. Então, o Sescom ele desenvolveu cursos aqui, cursos nas próprias empresas, conteúdos customizados. Hoje a gente fala isso com muita tranquilidade, customizar. Mas a gente, ou seja, são mais de 20 anos fazendo isso aqui. E o ponto, né? Então, da mesma forma que nós tínhamos o geral da escrita fiscal, do departamento pessoal, RH, como queira chamar, aquilo também criava outros conteúdos que eram, que a gente pegava, olha, um tema que teve maior interesse em sala de aula, e tinha métrica para isso, a equipe da Unisescom tinha um acompanhamento do desenvolvimento pedagógico, aquilo virava também uma oportunidade para nós, porque percebia determinado assunto causa mais atenção. Né? Então, por exemplo, a imunidade tributária, já que eu falei terceiro setor. Então, o Sescom começou a lá atrás também pegar não só da contabilidade, falar o geral das entidades, mas ir também na especificidade. Então, isso começou também a aumentar a grade, né, de conteúdos da Unisescom. Então, eu acho que foi com base nessa experiência e da equipe que existia na época, né, que surgiu a ideia de trabalhar a questão da qualidade. Exato. Né? E que foi um programa que realmente fez com que a Unisescom fosse uma referência no setor contábil, né? Você poderia falar para a gente como é que surgiu essa ideia do PQC, que é o Programa de Qualidade do Sescom São Paulo? Foi mais uma ação dentro da diretoria do presidente Marangon, à época também o vice-presidente era o José Maria Chapina Alcazar, também apoiou muito e foi um dos líderes com parte da diretoria. Então criou-se uma comissão dentro do Sescom para pensar a criação de um programa de qualidade. E aí, óbvio, essa relação era muito próxima com a educação, porque boa parte de um programa de qualidade é o treinamento, é a qualificação, é o conteúdo, mas não só isso, porque enquanto a Unisescom trazia o conteúdo sistematizado, direcionado, dentro da comissão do PQC tinha toda a questão do processo. E qualidade tem a ver com processos. Então, nós tínhamos comissões distintas trabalhando em sinergia e ali, então, nasceu não só o conceito, mas a prática do programa de qualidade PQC. Então, não só a questão do conteúdo, mas toda uma jornada, né? Passava ali, como passa o empresário, um ano, ele tinha alguns eixos de conhecimento e de avaliação. Então, diferente de uma universidade corporativa, onde você faz um curso, tem uma avaliação, mas não necessariamente você tem uma jornada a ser cumprida, como tem no programa de qualidade, isso se diferenciava. Então, o empresário e os seus colaboradores, eles tinham uma sequência de conhecimentos a serem adquiridos, serem avaliados, para que ao final daquela etapa tivéssemos, então, olha, está apta a receber o selo. E aquele selo podemos dizer, é uma forma de acreditação para o mercado, para o cliente, para a sociedade. Mas, acima de tudo, eu digo que, se pudesse falar, talvez pelo meu envolvimento, foram 2 grandes projetos que foram transformadores da profissão contábil, do setor de serviço, porque você formava e você estimulava a manutenção de boas práticas, principalmente a qualidade. Então, isso aí eu digo para você, quando o PQC, se eu não me engano, foi 2004, aproximadamente, então, ou seja, quase 20 anos também, e ele veio sofrendo um processo crítico construtivo de muito aperfeiçoamento. E aí, tanto é que é um sucesso, e é um sucesso até hoje, e é referência, né? E aí foi interessante, porque no Brasil, o sistema FENACOM, que junta SESCAPES e SESCOM, nós temos quase 40 sindicatos. Quando São Paulo
trouxe a questão não só da educação, mas avançou para a qualidade, o Brasil inteiro veio. E não só do sistema do comércio, da indústria, outras federações do estado de São Paulo, gente do Brasil inteiro veio conhecer esse modelo criado aqui dentro e que estava fazendo aí centenas de empresas modificarem. E foi algo tão assertivo que virou algo que deu um retorno extremamente importante e até mercadológico para as empresas de contabilidade. Você falando agora, me veio à mente, tá certo, que durante a década de 90 foi a década em que a questão da qualidade ela foi universalizada. Ela começou forte lá no Japão e acabou se espalhando. E isso foi um instrumento para que a forma como ele foi implementado é a mesma maneira que está sendo utilizada agora para fazer com que a ESG seja algo parecido, tá certo? Exato. Então, quem começava a aderir ao projeto da qualidade, ele começava a exigir isso dos fornecedores, né? Olha, você quer me fornecer? Então você tem que ter qualidade no seu produto, nos seus processos, para me fornecer. Porque eu preciso que a cadeia que trabalha comigo me garanta que o produto que eu estou apresentando para o mercado é um produto de qualidade desde a origem, né? E aí eu te pergunto, surgiram, né, as ISOs, tá certo? E aí tinha a ISO 9001 que pegava justamente essa área de serviço, tá certo? E que o programa, o PQC, ele acabou sendo um degrau para que as empresas contábeis chegassem a essa certificação ISO, né? Você tem alguma coisa para comentar sobre isso? Porque foi uma mudança muito interessante e atraiu muito mais empresas para fazerem o programa PQC do Sescom São Paulo, em função de poder reduzir o trabalho que eles teriam se fizessem esse trabalho diretamente com alguma assessoria que ajudasse ele a implementar a ISO 9001. Não, a ISO, não tenho certeza absoluta, ela contribuiu, a mentalidade da busca pela ISO foi transformadora para as empresas. Isso eu não tenho dúvida. Essa questão do programa de qualidade, da cultura de trabalhar a qualidade, foi também algo disruptivo. A gente olhando para o setor, na época dos anos ali, 80, 90, se buscava muito tabela de honorários. Então, muitas empresas estavam muito mais focadas em preço do que na entrega. E aí, quando você pensa qualidade, você volta para algo que é muito mais importante, que é o valor e não o preço. Perfeito. E aí, o Sescom também trouxe, através dessa discussão da qualidade, que a empresa precisa se mudar como um todo, se ajustar como um todo, para que ela não tenha preço, mas que ela tenha valor. E a ISO, esse conceito da qualidade, também rompeu algumas questões que a gente via em empresas, não só de empresas de contabilidade, e independente do porte, que são ilhas. E aí a gente começou a perceber o quê? As empresas estavam preocupadas com o que você também ressaltou, o processo. Como é que eu conecto o departamento A com B? Como é a comunicação entre eles, com C? Com a captação do cliente, a recepção, a acolhida dele, até a entrega e superar a expectativa. Começamos a falar de experiência de cliente, de satisfação do cliente, documentação de processos. E isso você não faz de um departamento. A ISO te forçou a fazer isso para a empresa como um todo e também, como você disse, hoje está na moda falar os stakeholders, né? Com quem o empresário se relaciona. Então, dentro do PQC, acendeu e jogou luz nessa questão. A empresa como um todo, o valor e não o preço, e a questão da formatação de processo. E a gente percebeu um outro ponto importante. Aumentou a demanda por cursos e aquilo, né? Quando a gente fala do aprendizado ao longo da vida, quando você aprende, quando você sabe, quando você descobre, você tende a ficar mais curioso. Sim. E a tendência natural eu quero saber mais.
né? A educação, ela é transformadora também por isso, porque você não vai se acomodar. Então, esse processo fez com que realmente muitas empresas, ao investir nessas modelagens dentro dos seus departamentos, começassem a documentar, a ter processos e também a comunicação do que faz melhor com os seus colaboradores, com os seus parceiros e com os seus clientes. Então, esses conceitos da ISO, que vamos falar, de certa forma, historicamente falando, virou um modismo, ele superou o modismo por uma questão de necessidade, sobrevivência e desenvolvimento, que é o que a gente vê hoje. Ou seja, eu digo que as normas ISO estão aí, e tem até outras mais atualizadas, né? Até as ambientais, você falou do ESG, mas o que a gente percebe hoje, visitando, e eu tenho essa oportunidade pela FENACOM, uma entidade que hoje eu estou na pasta de educação e cultura, visitando empresas de contabilidade pelo Brasil, ou seja, em qualquer canto do Brasil que você vai, essa cultura de qualidade, de processo, de atendimento, de experiência do cliente, que foi plantado aqui também, é no Brasil inteiro hoje. O pessoal começou a aprender que a padronização reduz o erro, né? Exato. Não, você passa a ter o controle. Quanto mais você padroniza, você vai criando rotinas e aquelas rotinas você também consegue controlá-las. O que não pode, e aí entra o papel da educação, é que, e a gente percebe isso, que o processo seja algo permanente. O que eu quero dizer? A gente sempre tem que olhar para aquilo que a gente faz. A cabeça da educação o que eu posso fazer diferente? O que eu posso entregar melhor? O que eu posso usar, otimizar, automatizar ali o negócio? Aliás, diga de passagem, também na Unisescom, a digitalização do processo de formação também possibilitou escalar, inclusive, o atendimento. Tem um segredozinho nessa constituição aí do PQC, que eu gostaria que você falasse um pouquinho, que esse trabalho foi desenvolvido pela comissão que foi criada, na verdade, tá certo? Que é a criação de um regulamento para que o programa pudesse funcionar e as empresas que viessem a querer participar tinha ali algumas regrinhas para cumprir, tá certo? Tinha compromisso das duas partes. Olha, eu vou te ajudar a adquirir o conhecimento, mas de outra parte você tem que se ajudar também aqui. Né? Um dos quesitos fundamentais que eu acho que era importante é a questão da ética, tá certo? Você tinha que ter compromissos com a ética profissional, você tinha que ter o seu estabelecimento em endereço comercial definido, né? Como é que isso, talvez você não tenha participado exatamente da construção, né? Mas acho que isso foi definitivo para o sucesso do PQC, porque você criou um regulamento que, você quer participar? Legal, a gente te aceita, mas precisa cumprir algumas regrinhas. A questão do regramento, dos modelos a serem seguidos, sem dúvida, foi um ponto fundamental. Porque, como a gente fala do Brasil, né? Uma das dificuldades de qualquer empreendedor é quando tem dificuldade da previsibilidade, saber da segurança jurídica. Então, trazendo aqui para o PQC, criou-se uma série de práticas que seriam medidas, ou seja, tinha a métrica, o tempo, ou seja, em que momento seria avaliado e, obviamente, qual é o resultado, ou o conjunto de resultados, para, tendo cumprido aquela sequência de processos, estaria apto e, vamos dizer, teria o selo, a acreditação de qualidade. Então, quando você tem, e o Sescom, à época, como sempre fez, deu imensa publicidade dessas regras, você não só para quem entrou, vamos dizer, no jogo, saber como é que joga, o que precisa ser feito, mas ele fez uma outra coisa que eu digo importante. Eu conheci, ao longo dessa jornada, diversas empresas que demoraram 1, 2, 3 anos para entrar no PQC. Mas olha a contribuição como é rica. Foram empresas que, logo que lançou,
esse conjunto de regras, eles olharem e falaram, olha, eu não consigo atender isso agora. Mas eu dei um pontapé inicial para mudar a minha empresa. Então tem aquilo, o empresário, ele sabia o que precisaria ser feito. Então, dali a 3 anos, ele queria estar numa condição melhor. Mas ele tinha uma jornada longa. Então, quando ele tem essa regra clara que o SESCOM, através do PQC, estabeleceu, ele já criou uma jornada de adaptação para depois entrar no processo e ser avaliado. Então, isso foi algo importante. E eu diria, das centenas de empresas que foram certificadas, há um outro universo também muito expressivo de algumas que não foram certificadas por não terem adotado na integralidade todas aquelas regras, mas que já melhoraram muito porque começaram a seguir boa parte delas. E aí um outro ponto que eu digo que você falou, que eu reputo extrema importância, a ética profissional. A ética hoje já se fala muito em função desde a questão do compliance, do programa de integridade, da lei anticorrupção, que, diga-se de passagem, o SESCOM também contribuiu, junto com a FENACOM, no aprimoramento dessa norma. O profissional da contabilidade, ele tem um código de ética desde os anos 80, publicado. Se eu não me engano, 82, 83. Mas o que o SESCOM fez, ao introduzir a questão da ética no PQC, é sair de um discurso para uma prática. Se você pergunta para muitos dos que estão nos assistindo, o seu escritório tem um código de ética? Ele vai falar, eu tenho. Agora, quem conversa sobre isso? Quem dissemina isso? Quem realmente discute as experiências ali vivenciadas numa leitura com base no código de ética? E o SESCOM fez isso dentro do PQC. Por quê? A questão não só, porque muitas vezes se falava da ética profissional, a gente pensava no aviltamento de honorários. E não é só isso. A entrega, um dos pilares da ética profissional é cumprir o combinado com o cliente e o respeito ao colega de profissão. Então o PQC tinha, como tem na sua essência, esse cumprimento, esse preceito do respeito à ética profissional, mas também da ética social dentro de uma economia e também de empresas. O SESCOM tem muito orgulho desse projeto, né? A gente tem aproximadamente mais de 500 empresas que passaram pelo PQC, tá certo? É uma contribuição muito relevante, né? Se você parar para pensar, hoje nós temos 25 mil empresas de contabilidade no estado de São Paulo, né? 500 empresas no começo do século passaram por esse processo de qualificação e hoje estão no mercados aí, muitas delas com crescimentos assim assustador, que na época que passaram pelo programa não se imaginava, né? Eu tenho exemplos de empresas que já tinham a certificação ISO 9000, mas quando saiu o programa, o PQC, eles vieram fazer o programa. Olha só que interessante. Eles já eram certificados, escritórios de contabilidade, empresas contábeis, que já eram certificadas pelo ISO 9000, quando souberam do programa, vieram, se inscreveram e fizeram. Por quê? Porque o PQC em si, ele trazia por trás disso aquela grade de treinamentos para a equipe. Muito específico. Tá certo? Que aquilo realmente agregou valor e melhorou os processos, a qualidade da mão de obra utilizada pelas empresas contábeis, né? Você tem alguma memória aí de casos de sucesso aí? Tenho e digo para você, são vários amigos pelo estado de São Paulo. E eu posso testemunhar isso, Benê, tanto por quem, né, esteve na época aqui na diretoria do SESCOM e acompanhou via Unisescom esse trabalho, participei de todos os programas do PQC até alguns anos atrás, aliás, né, uma festividade maravilhosa, foram momentos extremamente especiais para comemorar cada uma daquelas empresas, mas visitando como auditor, né, minha área de atuação no terceiro setor é auditoria e consultoria, não faço contabilidade.
Certo. Então, muitas vezes, uma parte do meu cliente é o escritório de contabilidade. Então, eu chegava pelo interior de São Paulo, por conta de visitar o trabalho do auditor, ia na contabilidade, fazer os testes de auditoria e encontrava o troféu do PQC. E aí, o que é interessante? O que a gente percebia? Você falou 500 empresas, é muito mais do que isso. Eu falo, por quê? Quantos fornecedores, quantos clientes um escritório de contabilidade tem? Quando você forma um escritório de contabilidade, se por baixo ele tiver 50 clientes, a qualidade replica para os 50 clientes. E replica também para os colaboradores, para os fornecedores. Então, quando a gente vê em termos de alcance social, econômico, PQC é muito grande. E a gente percebeu, naquilo que você também mencionou, o empresário que já tinha, alguns tinham a placa do ISO, por alguma instituição que dava o ISO, e tinha a PQC, dando mais ênfase ao PQC. Porque um outro ponto que a gente também percebeu, nessa visão de cadeia de partes, né, ou as partes relacionadas, o cliente, ao observar ou escolher um escritório de contabilidade, ele queria alguém que tivesse qualidade, mas uma qualidade ainda mais acentuada naquilo que ele se propõe a fazer, nos serviços de contabilidade. Então é por isso que o PQC, eu falo, ele é um avanço na norma ISO 9000 para as empresas de contabilidade, por conta da especificidade. E virou também um diferencial, né? Olhando bem, em termos de mercado, pela visão do cliente, não do empresário de contabilidade, quando você, empresário, chega no escritório de contabilidade, vê toda essa preocupação e essa acreditação, você se sente extremamente mais seguro por aquela empresa que tá ali no programa. Eu não sei se você adota esse procedimento como auditor, tá certo? Mas muitas empresas de auditoria, elas têm a preocupação, tá? Como elas estão avaliando controles internos das empresas que estão sendo auditadas, tá certo? E quando você tem a contabilidade terceirizada, tá certo? Ele é parte do seu controle interno, da gestão, né? Então, é muito comum essas empresas, os auditores, entrevistarem as empresas contábeis para saber se eles têm, como é que é os processos, se tem controle para fazer os registros, os lançamentos, né? Você adota isso aí como procedimento no seu trabalho dia a dia? Com certeza, né? Na Audisa, esse procedimento vem desde o processo de proposta com o cliente. Porque um dos pontos para nós, enquanto auditores, é o risco na emissão da opinião. É o risco de você dar uma opinião que tenha algo que possa interferir, principalmente negativamente, e aquilo respingar negativamente, não só para o cliente, mas para o próprio auditor. Então, quando a gente, no caso do nosso escritório, recebe uma entidade, a gente vê, sim, quem é o escritório de contabilidade, qual é a ferramenta tecnológica, a integração de dados, porque, inclusive, nessa questão, dificilmente um escritório que tenha que não tenha um bom sistema, que não tenha processo, ele vai dar um grau de segurança para o cliente e, por consequência, para o auditor fazer os seus testes com boa razoabilidade. Então, aquele escritório que tem, por exemplo, um programa de qualidade, que tem a boa tecnologia, você já tem, sem dúvida, um fator de risco menor. Por quê? Porque as informações estão mais estruturadas, a tecnologia, a integração ERP e outros sistemas, inclusive para exportar para o nosso sistema, fica muito mais fácil, minimizando também o nosso risco. Então, essa é uma metodologia que o auditor precisa usar. Né? Talvez o grau de profundidade como ele usa vai ter uma variação em função de cada empresa. Eu fiz essa provocação, na verdade, porque pode ser que na nossa audiência tenha, né, profissionais, colegas, que ainda não têm esse nível de preocupação. Né? Então, eu acho super interessante a gente falar aqui um pouquinho sobre isso para talvez despertar, né, a consciência nesses colegas que ainda
estão, principalmente aqueles que estão começando, eu acho, né? Porque hoje a gente tem, segundo os levantamentos recentes aí, mais ou menos são abertos 150 empresas de contabilidade por mês. Caramba. Aqui no Brasil. É expressivo, hein? É expressivo. Então, mostra o quanto está em alta a nossa... Se algum deles estiver nos ouvindo aí, em algum momento, tá certo? É bom a gente comentar esse tipo de situação para que eles fiquem alerta, tá certo? Aí, Benes, eu não tinha essa informação, fico realmente surpreso. A gente tem acompanhado também, óbvio, né, o movimento do mercado contábil no Brasil, por conta do Sescom, da FENACON, e como profissionais. Mas aí eu vou falar para você, olha o impacto da educação empreendedora da Unisescom. Uhum. Muita gente que hoje está abrindo a sua empresa de contabilidade, em algum momento ele foi aluno da Unisescom. Ele, às vezes, até na condição de funcionário. Então, ou seja, isso mostra o impacto social e transformador da educação empreendedora que a Unisescom propicia. Ela forma empresários para atuarem, e claro, com ética e com segurança técnica também. Puxa, então você me deu um gancho legal para dizer que em 2017, tá certo? Observando as mudanças cada vez mais frequentes no mercado contábil, a diretoria executiva do Sescom São Paulo constituiu uma comissão de trabalho com a responsabilidade de propor uma adequação no projeto PQC, capaz de contribuir de forma mais efetiva com as empresas contábeis associadas. Criou-se o PQC Executivo, com a denominação de Programa de Qualificação e Excelência Contínua, cuja contribuição inclui a qualidade e mais 3 eixos, denominado inovação, gestão e empreendedorismo. Tá certo? Você acompanhou de perto essa adequação? Olha, eu já não estava mais na diretoria, já estava na FENACON, mas como empresário contábil aqui em São Paulo, a nossa sede é aqui em São Paulo, eu digo que eu me beneficiei. Por conta, e esses 3 eixos, que também foram conteúdos não só do PQC, mas da Unisescom e de vários outros programas da Unisescom, contribuíram como contribuem até hoje para o que a gente transformou no Grupo Aldiza, que é a nossa empresa. Nós tivemos, na questão da inovação, não só da tecnologia, que a gente muitas vezes associa a inovação à ferramenta tecnológica. Uhum. Isso faz parte. Mas na convivência com colegas de profissão, colegas do mercado, da auditoria e também da contabilidade, pudemos levar em cursos, seminários, eventos aqui do Sescom, mudar muita coisa nos processos da empresa, no processo da execução da auditoria, da consultoria e depois na gestão. Eu digo que convivendo dentro do Sescom São Paulo, que nós mudamos e implantamos uma boa governança na nossa empresa. Então, desses 3 novos eixos, né, inovação, gestão e empreendedorismo, principalmente a governança foi uma grande contribuição que eu testemunho ter aprendido aqui demais no Sescom São Paulo, ao ponto da nossa empresa ter conselho, ter diretoria, ter ouvidoria, uma série de outras coisas. Que, diga-se passagem, o Sescom também já tinha desde verdade. Mais de 20 anos. Né? A gente tem uma ouvidoria há muitos anos, extremamente ativo. Antes da lei anticorrupção, o Sescom já tinha tudo isso. Antes da exigência legal, o Sescom já tinha tudo isso. Temos o conselho fiscal, conselho consultivo, temos a auditoria externa, né? Os nossos balanços são auditados, quer dizer, nós temos um modelo de governança que é referência. E é um exemplo mesmo. Semana passada eu tive oportunidade de falar para a CNC, que eles fizeram um evento nacional, e eu falei para uma audiência de 400 presidentes de sindicatos. Parabéns. Né? Eles nos deram a oportunidade porque eles queriam cases de sucesso que as entidades sindicais tenham colocado, né, para seus associados, né, e que eles queriam que esse exemplo fosse passado para os outros sindicatos para
incentivá-los, motivá-los, tá certo? Inclusive, passando um passo a passo, ó, se você quiser fazer isso aqui, ó, começa por aqui, faz assim, faz assado. Então foi uma experiência muito interessante. Mas a partir disso, tá certo? Aqui dentro da Unisescom, já falando mais próximo da gente, em 2021 a gente fez outra mudança, né? A gente fez outra mudança que criamos um eixo que, acompanhando aí o que estava acontecendo no mercado, a gente criou um eixo que a gente deu o nome de Hub, tá certo? E isso incluiu os módulos de Contabiltech, um módulo de colaboração, que trata da área de gestão de pessoas, o módulo internacional, que permite que a empresa que se inscreva para fazer esse eixo, tá certo? Ao concluir o eixo, ela esteja preparada para entrar nesse mercado. É um negócio muito interessante. E o módulo ESG, que está em moda aí, onde a gente começa a discutir as questões socioambientais, sustentabilidade, como a contabilidade vai assumir esse protagonismo que já está ocorrendo. Já criaram lá o IFRS de sustentabilidade, que já soltou 2 normas e que a partir de janeiro de 24 nós vamos ter que começar a trabalhar com isso. Inicialmente a própria CVM, né? Recentemente. Inicialmente é só para na questão da divulgação, né? Então, mas é a divulgação no sentido o quê? De fazer com que a consciência seja formada. Porque a partir de 25, 26, o bicho vai pegar. Né? Então, o 24 vamos trabalhar na divulgação, mesmo porque os pronunciamentos internacionais que saíram até agora, eles visam a fundamentação e, tá certo, a questão do clima, que já é algo que está muito claro para todo mundo aí. Mas são trabalhos que a Unisescom, você vê, desde a formação lá atrás, né, ela continua procurando ter esse pioneirismo. A gente já criou essa grade em plena pandemia, em 2021, tá certo? Já preocupado com ESG, com tecnologia, avanço. Você pegar o eixo de tecnologia, puxa, tem tudo lá, cara. Fale Big Data, computação nas nuvens, tem tudo lá. Quer dizer, a empresa que buscar esse conhecimento, ela vai sim estar atualizada para poder utilizar todas essas técnicas que hoje a tecnologia está trazendo para o serviço contábil, né? Você pretende fazer alguma dessas eixos aí? Agora eu estou te querendo como aluno. Opa! Com certeza, né? Bom, mais uma vez, né? Quando a gente vê essa trajetória do Sescom São Paulo, da Unisescom, só reforça aquilo que a gente vem falando desde o começo aqui desse bate-papo. Vanguarda, pioneirismo, antecipando, mas não só antecipando, mas trazendo soluções. Às vezes tem gente que traz uma situação, às vezes até um problema, mas não traz uma solução. E o Sescom também se destaca nesse sentido. As empresas de contabilidade são cada vez mais tecnológicas. E elas são por necessidade delas mesmas, mas dos seus clientes. Uma empresa de contabilidade, de modo geral, ela lida com alguém da indústria, do comércio, do serviço, da tecnologia, do terceiro setor. Então, tudo que você fala hoje tem um conjunto de ferramentas tecnológicas que não só são aplicáveis ao dia a dia, mas à comunicação dessas informações todas. Uhum. E então o Sescom também vem fazendo, não só no seu portfólio de negócio, que a gente vê como empresário aqui em São Paulo, com parceiros que dão as ferramentas, mas saber usar da melhor forma possível a ferramenta, né? Então, há uma série de coisas na mesa que, se você não souber usar, não vai ajudar nada. Então, o trabalho da Unisescom ajuda muito nisso. E o eixo da colaboração, se eu não me engano, é muito focado também no RH, Uhum. É outro aspecto, se não
eu diria o principal aspecto de qualquer organização, que são as pessoas. Então, essa interface das pessoas, dos recursos humanos, e a forma como se trabalha, o próprio futuro do trabalho, né, que valeria até talvez uma outra discussão, isso vem sendo trazido muito bem aqui pelo Sescom São Paulo. E veja, toda essa questão das pessoas, da educação, da tecnologia, também tem um papel extremamente importante, que é o desafio do contador, do profissional da contabilidade, falar para fora do conhecedor da contabilidade. Então, existe uma oportunidade com tantas novas resoluções, você falou da divulgação, para que a gente não só tenha uma linguagem de ativo, passivo, receita e despesa, né? Estou falando isso de uma forma simplória, mas que é o desafio de comunicar muito mais do que aquilo que tradicionalmente se fazia na contabilidade. Então, o contador hoje, o profissional da contabilidade, ele é um profissional extremamente estratégico, fundamental da comunicação da sustentabilidade de qualquer tipo de organização. Tanto as ações ambientais, as ações sociais, as ações de governança, né? o ESG, o ESG, a ESG, como queiramos falar. Então, isso está modificando o modelo e o propósito para muitas organizações que estão encontrando, aliás, nessa pauta, o propósito da entidade. E o contador é o cara que está sendo fundamental para comunicar isso com a sociedade, com o investidor, com o mercado, com o próprio poder público. Diga-se de passagem, né? Muito do que a gente vê na discussão da reforma tributária, às vezes é falta de um conhecimento, né? Desejado ou não lá do poder público, muitas vezes, do que o que acontece no empreendedorismo brasileiro. E nós, como profissionais da contabilidade, através dessas tecnologias, desses novos reportes, podemos transformar não só essa visão, mas a percepção que a sociedade, o Estado, tem das empresas. Então, e nessa pauta do ESG, não só em termos também de divulgação, mas de toda a aplicação, todos os processos em cada uma dessas organizações, você vai ver ali o contador, ele é o elemento central. Vou dar um exemplo rápido do terceiro setor. Quando nós falamos entidades do terceiro setor, entidades sem fins lucrativos, na sua essência, elas já fazem o social, elas já fazem o ambiental. Sim, elas têm uma carência da governança. E aí, esse aprendizado com o segundo setor, e o Sescom também está levando isso para as OSCs, para as ONGs, ou seja, de aperfeiçoar a governança, é muito grande. Agora, o que a gente percebe é que os contadores estão levando para as empresas e organizações procedimentos e métricas que vão proporcionar reportes melhores e com maior qualidade sobre a questão da sustentabilidade. Você sabe, só para fechar essa questão da sustentabilidade, os contadores eles foram chamados para participar desse processo, porque os entes envolvidos entenderam que só a contabilidade possuía a metodologia para formar o banco de dados de informações e criar os reportes necessários para que a sociedade fosse informada. Né? Então, a profissão virou protagonista nesse processo. E é um negócio muito interessante. Mas eu queria, para fechar a questão do PQC, de falar um pouquinho da metodologia que é utilizada para ministrar, para transferir esse conhecimento. Porque, se você parar para pensar, é algo um pouco diferente do que a gente encontra no mercado, né? A gente tem um curso, né, um eixo que demora 12 semanas, tá certo? Então não é um curso de 8 horas, não é um curso de... São 12 semanas que você tem para que o conhecimento seja transferido. Por que nós temos esses intervalos, 12 semanas?
É porque a cada reunião onde o conhecimento é transferido, tem que dar um tempo para que ele absorva e implante na sua empresa. De tal forma que, ao final do curso, o conhecimento adquirido já vai estar operacionalizado na empresa. Essa metodologia, eu entendo que faz com que a Unisescom seja muito diferente e é o que o sucesso do PQC está por aí. Quer dizer, nessa metodologia, ó, eu estou te entregando o que eu prometi, ó, eu te dei o conhecimento e você já está usando ele na prática, né? Isso é muito 10, cara, né? E eu gostaria de ter isso em outras coisas. Agora, a gente fica, assim, aguardando as expectativas do que nós vamos fazer daqui para frente, tá certo? E eu te pergunto, olhando tudo que nós falamos até agora, olhando para frente, o futuro da Unisescom, o que você imagina? Como é que a gente pode estar impactando mais o mercado ainda daqui para frente? Olha, Benê, bom, primeiro, a questão do que você trouxe do PQC, esse é um ponto extremamente relevante. Hoje, na época de conteúdos digitais, você bota qualquer tema ali, que você vai numa plataforma e vai ter ali alguém falando sobre determinado assunto. Mas o aluno, trancado no seu carro, na sua sala, no seu quarto, ouvindo alguém falar por vídeo, é um resultado. Já vai ajudar. Ele já vai, obviamente, terminar aquilo com algum conhecimento. Mas o conhecimento, onde você não acompanha a sua aplicação, ele pode perder valor efetivamente. Uhum. E isso é um ponto que você mencionou, que mostra a riqueza deste programa. Ou seja, tudo que a gente aprende, seja no aspecto profissional ou até uma mudança de hábito, leva tempo. Leva tempo. Perfeito. Então é persistência, é disciplina, é acompanhamento, é avaliação. Essa é a grande riqueza que eu vejo nesse processo de um programa de qualidade aqui do Sescom. É o que você ressaltou. Então, e o modelo como as pessoas também estão aprendendo, que a gente já percebe a colocação diferente. Ou seja, você tem o conhecimento, você tem um programa, você tem um problema, e a pessoa que participa daquele programa, ele traz o seu problema ou o seu desafio e ele constrói a solução. Então é diferente de assistir a alguma solução mágica previamente gravada no varejão ali de uma empresa ou qualquer negócio, qualquer assunto. E nesse aspecto eu prevejo e tenho certeza que o Sescom vai continuar inovando, porque ele tem um processo de escuta do seu cliente, do seu associado, extremamente aguçado. Então, ou seja, o Sescom, e eu me sinto parte realmente disso, sempre teve uma casa muito aberta para a necessidade do nosso associado aqui. Então, eu vejo que as tecnologias, os processos educativos, essa visão de educação empreendedora, e a solução de problemas concretos, problemas do dia a dia, vão potencializar e vão dar ainda mais a relevância do que é a Unisescom aqui, não só para os empresários de São Paulo, mas também do Brasil, que a gente sabe que de outros estados também aprendem aqui conosco. A gente já está chegando no encerramento, Monelo. Infelizmente o tempo nos empolgamos, voa, a gente se empolga, né? A gente se empolga aqui. Então eu queria abrir um espaço para você fazer suas considerações finais aí. Bom, então primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui nessa casa, que é a minha casa como empresário de contabilidade. Privilégio de estar com você, Benê, que é uma referência para os empresários do Brasil todo, e eu aprendo muito com você, acompanho há muitos anos. Agradecer ao presidente Carlos Batistão e toda a diretoria pela oportunidade de estar aqui, reiterando não só meu compromisso, mas o quanto a gente vem acompanhando o grande trabalho do Sescom, não só no aspecto da educação corporativa, mas na representação
política, na representação do empresariado, e desejar realmente muito sucesso e que a gente possa seguir aqui, junto com os empresários do Estado de São Paulo e do Brasil, construir uma sociedade melhor, mais justa e solidária. Então, Monello, eu queria agradecer a sua presença, foi muito ilustrativo, você contribuiu demais para esse nosso primeiro episódio. Muito obrigado por ter aceitado o convite e espero te encontrar em próximos podcasts no futuro. Obrigado. Eu sou Benedito Davi, essa foi a primeira edição do Unisescom no Ar. Um abraço a todos vocês.